tarde. Eu quero aqui saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Que Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, possa estar abençoando, possa estar, em nome de Jesus, derramando da tua presença cada vez mais e mais. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa tarde, palavra que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 2, o verso de 41 ao 52. A Bíblia vai dizer que é o menino Jesus elevado ao templo. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Jerusalém, e era-lhes submisso, e sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eita glória! Palavra poderosa. Eu particularmente sou fascinado nesse texto porque ele vai nos mostrar acerca da primeira aparição do menino Jesus, do nosso Senhor Jesus. Ele vai aparecer numa festa de Páscoa. Ele tinha 12 anos de idade naquela época. E assim como o texto nos narra, era de costume de seus pais, dos familiares, irem a essa festa de Páscoa todos os anos em Jerusalém. E nesse ano a qual eles foram, aconteceu um acontecido diferente. Jesus estava com eles e foram para essa festa. Chegando nessa festa, se divertiram, brincaram, fizeram tudo o que é feito em uma festa. E assim, chegando o dia de retornar, ou a hora de retornar, retornaram para onde eles moravam, que eram em Nazaré. Então, eles retornando, pensando que Jesus se encontrava no meio dos parentes, entre eles, entre aquela caravana que assim ia de volta para a sua casa, continuaram andando e foram andando, e a Bíblia vai nos narrar que eles andaram por um dia inteiro e procuravam entre as pessoas que ali estavam caminhando junto com eles aonde se encontrava o menino Jesus. Só que não encontraram o menino Jesus neste caminho. O que Deus está dizendo através desta palavra? Que muitos de nós começamos a andar, começamos a tomar destinos, começamos a tomar decisões, começamos a fazer coisas e nos esquecemos de chamar primeiramente o menino Jesus para fazer parte disso. Porque aqui o texto nos narra que eles andaram e não perceberam que o menino Jesus não se encontrava junto com eles.
eu vejo uma irresponsabilidade da parte dos pais. Porque o menino tinha 12 anos. Vocês que são pais, que são mães, vão me entender. Se você tem um filho que ele ainda não tem responsabilidade sobre ele mesmo, e vocês vão a algum lugar e retornando deste lugar para outro, vocês não vão procurar onde está o seu filho? Então assim, Maria nem José procuraram Jesus. E assim Jesus ficou em Jerusalém. E eles caminharam por um dia, sem poder estar em companhia do menino Jesus. O que Deus está nos dizendo? Que nós muitas vezes tomamos atitudes e caminhos e esquecemos de procurar e chamar o menino Jesus para estar junto conosco nas decisões, nos caminhos em que estamos tomando e em tudo em que fazemos. Aqui esse texto narra que eles estavam em uma festa. Festa, podemos ver que é momento de alegria, momento de distração, momento em que tudo está bem, em que tudo está ocorrendo, está passando às mil maravilhas. Porque é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de distração. Meu Deus, quantos de nós passamos por esses momentos, momentos de distrações, momentos de alegria e nos esquecemos que em todos os instantes nós devemos estar com o menino Jesus nos acompanhando. Mas nós fazemos o que José e Maria fez, continua, prossegue e anda sem estar com o menino Jesus. Mas assim o mesmo texto vai nos mostrar que eles sentiram falta, que eles deram falta, que o menino Jesus não se encontrava ali com eles naquele instante. Então eles voltaram. E eles voltando, procurando no meio do caminho, batendo de porta em porta, o texto vai nos dizer que eles passaram 3 dias até retornarem ao templo e encontrar o menino Jesus assentado no templo, ministrando e falando a palavra de Deus. E assim, então, vamos entender o que os céus querem nos passar através desta palavra. Que andaram durante um dia sem perceber que Jesus não estava com eles. Mas quando voltaram para o procurar, para poder o encontrar novamente, demoraram 3 dias. O que Deus nos quer nos dizer através desta palavra, que para podermos perder a presença, para podermos estar distante de Jesus, começarmos a caminhar e deixar Jesus no meio do caminho é fácil. É muito rápido para perder essa presença, essa essência. Só que para encontrá-la novamente, demora. Oh, Espírito Santo, aleluia. Então, meus amados, o que eu quero dizer a ti e a mim também, que devemos preservar, que devemos cultivar, que devemos todo dia buscar esta presença e dizer assim como disse Davi: não afaste de mim o teu espírito e nem tire de mim a tua presença, porque é o que nós necessitamos, é o que nós ansiamos a cada dia. Presença essa que nos faz vencer, presença essa que nos faz ter a certeza de que temos a salvação e de que iremos triunfar sobre tudo e todos que estão à nossa frente, ao nosso adversário. Ele não pode conosco, mas é a presença que nos faz ter essa unção, que é a unção que despedaça todo e qualquer jugo. E assim caminhando, voltando a Jerusalém para ver se encontrava o menino Jesus, o texto vai nos narrar que encontraram o menino Jesus assentado no templo, a perguntar e responder, e todos ficavam admirados com a forma em que ele tinha de sabedoria.
Aos nossos olhos humanos, podemos ver e entender, mesmo nessa época em que vivemos hoje, em que as crianças estão muito inteligentes, em que as crianças têm já uma capacidade de entendimento muito maior do que a minha, muito maior do que a sua, que já tem uma certa idade, porque podemos ver que as crianças de hoje em dia dão show na gente pela idade em que nós tínhamos. E mesmo assim, essas crianças de hoje em dia não poderiam ter esta sabedoria em que Jesus tinha para poder responder e fazer perguntas àqueles homens que se encontravam ali no templo. Sabe por quê? Porque esta sabedoria, ela vem direto de Deus, ela vem direto do trono da graça, ela vem direto do Pai, o Todo-Poderoso. Por isso que Jesus tinha essa inteligência, e assim, quando ele estava a dizer, junto com aqueles homens no templo, todos se admiravam da forma em que ele falava, porque ele não falava de si, mas falava do Deus Todo-Poderoso, aquele o qual o enviou para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o nome dele e tendo a certeza de que um dia iremos morar naquela mansão dourada nos céus, aonde está sentado o Pai, o Todo-Poderoso, e à sua direita Jesus, esse mesmo a qual nós estamos falando desse texto. E assim, os encontrando, Maria e José vão chegar e dizer de que, por que você fizeste isso conosco? Não sabes que eu e seu pai estávamos preocupados contigo? E Jesus, com sua imensa sabedoria, vai lhes responder dessa forma: não sabes tu que tenho que tratar das coisas de meu Pai? O que Jesus queria dizer com esta palavra, que tenho que tratar das coisas de meu Pai? Porque Jesus, ele sempre entendeu e sabia qual era o propósito em que ele veio nessa terra. Eu quero te dizer nesta tarde, meus amados, que devemos buscar, que devemos perguntar a Jesus qual é o verdadeiro propósito em que estamos aqui sobre esta terra. Se você não sabe o propósito que você está aqui, dobre os seus joelhos e pergunte a Jesus: Pai, qual é o propósito em que o Senhor me quer que eu faça nesta terra? E Ele irá te responder. Jesus sabia qual era o propósito que Ele estava aqui nessa terra. Propósito a qual Ele deveria crescer, a qual Ele deveria pregar o Evangelho da verdade. E ali, quando Ele estivesse com certa idade, Ele seria crucificado. Ele seria pregado naquela cruz do Calvário, pagando todo o preço dos nossos pecados, porque ele, o Deus, ele não tinha pecado. Ele não deveria morrer. Ele não deveria passar por toda a humilhação em que ele passou. Mas por amor de mim e por amor a você, ele passou por toda a afronta. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi arrastado pelo meio da cidade com aquela cruz carregando em seus ombros, uma cruz que não era para ele, uma cruz que não era dele, mas por amor ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço, ele fez o que deveríamos fazer todos nós, mas por amor que o Pai teve por nós, entregou o seu único Filho como sacrifício vivo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E assim o texto vai nos dizer que Jesus, vendo em que José e Maria se encontravam aflitos, assim o texto vai dizer que eles não compreendiam as palavras a qual Jesus dizia naquele momento. E que também desceu com eles e foi para Nazaré, porque era-lhes submisso.
quando eu leio essa palavra especificamente neste versículo, eu começo a refletir e começo a pensar, e o Espírito Santo de Deus começa a me revelar de que muitas pessoas neste século esquecem o que é esta palavra submisso. Jesus, Deus, Jesus, o Filho de Deus, aquele que não teve nenhum pecado, aquele que tinha todo o poder e tem todo o poder, ele era submisso. Por que que muitos não entendem esta palavra e não querem ser submissos? Trazendo para o nosso tempo de hoje em dia, dentro das igrejas, tem acontecido muito isso. As pessoas não querem ser submissos às suas lideranças. As pessoas não querem ser submissos não só dentro da igreja, mas no trabalho, mas até mesmo em casa. Em todas as partes as pessoas esquecem, estão esquecendo esta palavra, submissão. Quando escutam uma repreensão, quando escutam uma palavra que não vos agrada, fazem bico, fecham a cara, não querem mais escutar. Hoje em dia, se você chegar em muitos que se dizem crente, que se dizem evangélico, que se dizem que buscam a verdade, e Deus usar para você falar que está errado aquilo que ele está fazendo, ou que de alguma forma ele tem que rever o que vem fazendo, automaticamente já vão dizer que não é de Deus, já vão te julgar, já vão dizer que não é o Senhor que está falando através da tua boca. Porque o que vemos hoje em dia, muitas pessoas procurando revelações, o que vemos hoje em dia, muitas pessoas procurando, eis que te digo, mas que esquecem que a maior profecia e a maior verdade está escrita aqui, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus que Ele nos deixou aqui nesta terra. Não era para esse lado a qual Ele queria levar esta mensagem, mas assim o Espírito Santo de Deus me conduz, para que a igreja de Deus venha ser despertada, para que a igreja de Deus venha entender que é os céus, que é o nosso alcance, que devemos buscar todos os dias os céus, que a repreensão faz parte da nossa vida. Porque Deus, Ele só educa e repreende o Filho que Ele ama. E assim o texto vai nos dizer que Jesus era submisso. O que falta hoje em dia para muitos cristãos é a submissão. Essa é uma palavra que falta muito nas igrejas hoje em dia. Só que assim também a gente vamos entender que vai dizer que sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. O que os céus está querendo nos dizer nesta tarde, que devemos guardar no nosso coração todas as coisas que são ditas por Jesus, todas as coisas em que é revelada através desta palavra da verdade, porque esta palavra vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque em todos os dias nós devemos ser libertos, em todos os dias nós necessitamos ser libertos, porque se estamos aqui ainda nessa terra, é porque precisamos ser libertos. Porque quando somos libertos por completo, Jesus nos leva logo de uma vez por todas para morar com Ele na glória, para que não venhamos nos contaminar outra vez com as coisas deste mundo. Então, se estamos aqui ainda, meus queridos, eu quero chamar a atenção para esta palavra, esta tarde. Se ainda nos encontramos aqui nessa terra, é porque devemos a cada dia sermos libertos. Mas libertos de quê, irmão? Eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não sou mais daquela vida que eu fazia antes. Mas devemos ser libertos da soberba, devemos ser libertos da fofoca,
Devemos ser libertos da insubmissão. Devemos ser submissos à palavra do Senhor. Devemos ser submissos às nossas lideranças. Devemos ser submissos ao que é nos proposto sobre esta terra, que é o ide do Senhor. Ele diz na palavra: ide e pregai o meu evangelho por toda parte. Então devemos cumprir o que o Senhor nos manda fazer sobre esta terra. E o último versículo, mais curioso desse versículo, em que Deus fala grandemente ao meu coração, que esse versículo vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus. Jesus apareceu nessa primeira aparição aos 12 anos. E depois Jesus só vai aparecer quando ele tiver 30 anos. Que é quando ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Passando no meio de todo este tempo, tem um processo. Se Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que nem a morte pôde parar, teve o seu momento de processo, porque nós não devemos respeitar o momento do nosso processo. Todos nós temos promessas, todos nós temos uma direção de Deus sobre as nossas vidas, todos nós temos um ministério a qual devemos guardar. Mas se no momento você não consegue ver esse ministério aumentando, você não consegue ver essas promessas de Deus se cumprindo, fica tranquilo, que mesmo você estando guardado, mesmo você não estando aparecendo, você está crescendo em graça perante a Deus e aos homens. Porque é o seguinte, mesmo que a terra esteja parada, os céus estão em movimento. O que vemos muito neste tempo em que passamos, que foi esse tempo de pandemia, estava comércios fechados, escola parada, todo mundo, os empregados sem trabalhar, tudo estava praticamente parado. A terra estava parada, mas os céus estavam em movimento. Os céus estavam em movimento, porque podemos ver que os céus estavam em movimento e continuam em movimento até hoje, porque eu e você nos encontramos vivos, nos encontramos com o fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias. Eita Jesus, louvado seja o teu santo nome. Esta palavra ela fala muito grande comigo, porque devemos esperar o processo para poder alcançar a promessa. Jesus esperou o processo, mas mesmo no processo, mesmo sem aparecer, ele crescia em estatura e em conhecimento perante a Deus e perante aos homens. Se você acha que estando parado, que no estando Deus tem uma promessa sobre a tua vida, disse que você seria pregador, disse que você seria levita, disse que você iria falar do evangelho dele por todas as partes. E neste momento você não está tendo nenhuma oportunidade. Eu não sei para quem é essa palavra, mas assim Deus manda te dizer: fica tranquilo, você está parado, mas você está crescendo. Você está parado, mas você está crescendo, crescendo em conhecimento e em estatura perante os homens e perante Deus, o Todo-Poderoso. Que esta palavra possa servir de edificação, que esta palavra possa servir de alimento para nossas vidas, que assim como eu falo, o primeiro ouvido a escutar é o meu, que possa tocar ao coração de vocês, assim como tocou ao meu, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha rica e maravilhosa oportunidade, que esta palavra possa edificar e encher a cada vez mais cada um, em nome de Jesus. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e aonde ela chegar, ela nunca volta vazia. Que
Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus proteja e guarde e livre de todo mal. Neste momento, feche seus olhos e faça uma oração comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus amado, pelo teu poder e pela tua graça. Muito obrigado, ó Deus amado, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer e, pelo mais importante, por tudo que o Senhor é, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Nos guarda, nos proteja e nos livra de todo mal. Que nós possamos entender, Senhor, que mesmo parado, mesmo guardado, estamos crescendo em sabedoria e em estatura perante ao Senhor e perante aos homens. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, ó Pai. Que esta palavra possa alcançar pessoas, que esta palavra possa alcançar vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer cada vez mais e mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus, em sua infinita bondade, possa abençoar a vida de vocês, possa proteger a casa, o lar, a família e a vida ministerial de cada um, em nome de Jesus. Amém.